número 15, semana 15, da nossa escola bíblica, que foi realizada na quinta-feira, 11 de junho de 2026. Louvado seja Deus. Como sempre, aqui em cima eu vou deixar a playlist da nossa escola bíblica. Este é o quinto estudo da nossa playlist. Acompanhe, tire suas dúvidas em nome de Jesus. Bíblia na mão, que vamos iniciar a nossa escola bíblica. O que vimos no último estudo? Concluímos o último estudo de Mateus 24, onde vimos que o juízo final, o julgamento de Deus, que era a vinda de Jesus, aconteceu na geração dele, na geração de Jesus Cristo, como diz em Mateus 24, 34, e não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E outros textos que vimos, que teve seu fim no ano 70. Você precisa entender isto. A vinda de Jesus nunca foi prometida em forma de como é ensinado pela tradição evangélica. A tradição evangélica ensina que Jesus vai voltar nas nuvens, arrebatar a sua igreja, e os que ficarem aqui passarão pela grande tribulação, e Jesus voltará novamente com a igreja para salvar Israel do ataque das Nações Unidas ao Anticristo. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina isto. Pelo contrário, a Bíblia ensina que a segunda volta de Jesus aconteceu no ano 70, foi em forma de juízo, em forma de julgamento sobre a nação de Israel. Era dessa segunda vinda, era desse juízo final que Jesus falava, que João falou em Apocalipse, que Pedro falou em 2 Pedro, capítulo 3, que Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 4. A segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus nunca foi de forma física. Jesus vir de forma física e visível nas nuvens arrebatar a igreja, não foi Jesus quem disse, entendeu? Jesus nunca disse que viria nas nuvens arrebatar a igreja. Nuvens na Bíblia é juízo, é julgamento. Em Apocalipse, capítulo 1, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que é um dos textos mais usados para dizer que Jesus vai voltar nas nuvens e todo olho o verá. Calma, que a interpretação fidedigna não é esta. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra, presta atenção nessa palavra, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Primeiro ponto, quando o texto diz que eis que vem com as nuvens, já vimos em outros estudos, você pode voltar ao estudo anterior, vir nas nuvens é vir em forma de juízo. Era a forma que Deus usava a figura de linguagem para dizer que ele viria em juízo, como Isaías 19, Deus entrando no Egito, em cima das nuvens, em julgamento.
Então, quando dizem Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, ele vem em julgamento, em juízo, e todo olho o verá, não é toda a humanidade, são todas as pessoas presentes ali, no período, no momento daquele julgamento. Até mesmo, até os mesmos que o traspassaram, falando de quem? Do povo de Israel, a nação de Israel. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Tribos da terra aponta para as 12 tribos de Israel, a terra de Israel. Então, o texto de Apocalipse 1:7 não pode ser usado para dizer que Jesus disse que vinha nas nuvens e que todo olho do mundo o veria. Não é verdade. Amém? A vinda de Jesus em Apocalipse 1:7 é vir em juízo, em julgamento. Jesus vir de forma visível, não foi Jesus quem disse. Lembrando que a geração de Jesus durou até o ano 70. E todas as profecias sobre a segunda vinda de Jesus, desde Mateus até o Apocalipse, se cumpriram, se realizaram no ano 70. Tá certo? O que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus, desde o Antigo Testamento, em Mateus 24, em Apocalipse, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, na carta de Tiago, nas cartas de João, na carta aos Hebreus, todas as palavras, profecias que falam sobre a segunda vinda de Jesus, falava do ano 70. Portanto, Jesus não virá mais. Ele já veio em julgamento. Amém? É o que vimos no último estudo. Vimos que neste texto, que período? No período da vinda de Jesus, vimos que neste período os apóstolos foram mortos, como Jesus disse. Jesus predisse perseguição e martírio dos apóstolos. Jesus disse: entregar-vos-ão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Mateus 10, 17 ao 22. Vimos no último estudo que muitos dos apóstolos de Jesus foram perseguidos, foram mortos, tudo dentro desse período. Foi onde aconteceu a grande tribulação. Amém? Nesse período. No período de perseguição, no período de martírio, onde muitos foram mortos. Pedro foi morto, Paulo foi morto, Tiago foi morto, Mateus, foram mortos os discípulos. Vimos que neste período os apóstolos foram mortos, como Jesus disse. Quem matou os apóstolos? Quem matou os apóstolos? Tiago foi morto por Herodes, conforme Atos 12. Muitos foram mortos pelo imperador Nero. Morte tradicionalmente aceita. Pedro foi morto em Roma, por Roma. Paulo morto por Roma. Tomé na Índia. André na Grécia. Filipe na Ásia Menor. Bartolomeu na Armênia. Mateus na Etiópia ou na Pérsia, mas a maioria acredita que ele morreu na Etiópia, Mateus.
Simão Zelote, a tradição não tem um local certo onde ele morreu, e está assim também Judas Tadeu. Então perceba que esses apóstolos, para cumprimento do que Jesus disse, morreram antes de Jesus voltar. Ou seja, morreram antes do ano 70. Se Jesus veio no ano 70, em forma de juízo, de julgamento, muitos dos apóstolos morreram antes desse período, para se cumprir o que ele tinha dito. Muitos dos que aqui estão não provarão a morte sem que vejam vir o Filho do Homem. João morreu quando? Depois do ano 70. Aqui está a morte dos apóstolos, o ano em que morreram. Eu não vou repetir para não ficar longo o estudo. Está no estudo anterior tudo isso aqui, você vê com calma, com mais calma, em nome de Jesus. Vejamos algumas profecias sobre a vinda de Jesus. Lembrando, quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, não é uma vinda como a igreja acredita. Eu também acreditei assim. Eu acreditei que Jesus viria nas nuvens. Eu acreditei que a igreja seria arrebatada. Eu acreditei que seria assim, como a igreja ensina, como o sistema ensina, como a tradição ensina, mas não é assim não. Vejamos algumas profecias sobre a vinda de Jesus que se cumpriu no ano 70. E a igreja da atualidade acredita que ainda vai se cumprir. Se você acredita que a vinda de Jesus ainda vai se cumprir, se você está esperando Jesus voltar, se você está aguardando o arrebatamento, eu sinto muito lhe informar. Você foi enganado. Você foi enganado. Jesus não vai voltar mais. Não vai mais existir arrebatamento. Por que não, pastor? Porque já aconteceu. Amém? Deixa eu corrigir isso aqui. Vamos lá? Vejamos algumas profecias sobre a vinda de Jesus que se cumpriu no ano 70. E a igreja da atualidade acredita que ainda vai se cumprir. Você acredita que Jesus ainda vai voltar? Você ainda está aguardando uma segunda volta de Jesus? Não aguarde não, porque Jesus não vai voltar. Ele já voltou. A Bíblia não fala de uma terceira vinda de Jesus. É a segunda vinda. Amém? Por isso, Paulo disse em Romanos 13, 11. Em Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo diz assim: E isto digo conhecendo o tempo. Olha a expressão que ele usa. E isto digo conhecendo o tempo. O que eu vou dizer, eu estou dizendo porque eu conheço o tempo. O tempo de quê? O tempo da segunda vinda de Jesus, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. O que é que Paulo está dizendo? Igreja em Romanos, igreja em Roma, meus irmãos, o que eu vou falar para vocês é baseado em conhecimento. Conhecendo o tempo, eu tenho certeza que Jesus está voltando, que a vinda de Jesus está muito próxima. E vocês não podem perder tempo com distrações. É hora de despertar do sono.
É hora de vocês acordar para a vida. É hora de vocês assumirem Jesus. É hora de vocês não ficarem no muro. Jesus está voltando. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. Por que Paulo sabia? Por que Paulo disse isso? Paulo disse isso porque ele sabia que a volta de Jesus em juízo estava próxima e que era para a geração dele, a geração de Paulo. E Paulo acreditava, Paulo tinha a esperança, Paulo tinha a fé de que ele iria presenciar aquela vinda de Jesus. Só que ele não presenciou, que ele morreu antes do ano 70. E Jesus veio em juízo no ano 70. Entendeu? Glória a Deus por isso. Se você ler esse versículo ou escutar alguém pregar nesse versículo aí fora na igreja, dentro da religião, dentro do sistema religioso, porque por trás das igrejas existe um sistema religioso e esse sistema religioso não existe de hoje. Esse sistema religioso não começou agora, no momento que estou gravando esse vídeo. Esse sistema religioso não teve início agora. Na verdade, esse sistema religioso já existia desde o tempo de Jeremias, isto mesmo, desde os tempos do profeta Jeremias, que já existia esse sistema religioso. O que é um sistema religioso? É um sistema, é uma forma de governo dentro da obra de Deus, é uma forma de interpretação da palavra de Deus, onde a verdade é escondida, porque a verdade liberta. Lembra do que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém, ao longo da história, grupo de pessoas, grupo de líderes, criaram, montaram um sistema, um conjunto de regras, um conjunto de normas, criaram interpretação própria da cabeça deles, da palavra de Deus, para prender as pessoas no engano, no medo, entendeu? Esse sistema não é de agora, não começou agora, é um sistema religioso que existe desde os tempos de Jeremias. No capítulo 8 do profeta Jeremias, abra sua Bíblia comigo, em Jeremias, capítulo 8, a partir do versículo 4. Eu não vou ler do versículo 4 para não ficar muito longo, mas você leia na sua casa, aí mesmo onde você está. Leia Jeremias, capítulo 8, versículo 4. O título diz assim: A apostasia do povo de Deus. O castigo é inevitável. Olha o que o sistema religioso faz. O sistema religioso leva as pessoas a se apostatar, a se afastar da palavra de Deus. É isso que o sistema religioso faz. E o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, é o abandono da fé, do conhecimento. Jeremias capítulo 8, versículo de número. Vamos ler do 4. Diz-lhes mais: Assim diz o Senhor: Cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão. Percebeu? O povo de Israel estava como? Desviados. E pasme,
a religião, o sistema religioso desviou a igreja da verdade de Deus. Desviar-se-ão e não voltarão? Jeremias capítulo 8, versículo 4. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Olha aí. É Deus usando Jeremias para interrogar Israel e dizendo: por que esse povo se desvia? Com uma apostasia contínua. Eles não querem votar. Retém o engano e não quer voltar. Tá vendo você? Tá vendo? Esse cenário permanece hoje. Esse mesmo sistema religioso que levou Israel a se desviar de Deus é o mesmo sistema religioso que fez a igreja se desviar da verdade cristocêntrica. É o mesmo sistema, só muda as pessoas. Não são mais os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus. Essas pessoas não existem mais. Porém, o mesmo sistema de engano, de apostasia, permanece hoje dentro das igrejas. Compare, faça uma comparação com o que é pregado na igreja com o que está escrito. Comece a ler as cartas do apóstolo Paulo e compare, faça uma comparação, seja como os crentes de Bereia. Abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo de número 17. Atos 17. Tem um texto maravilhoso em Atos 17. Atos 17, versículo de número 10, 11 e 12. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 17, versículo 10 ao 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, Paulo e Silas, chegando lá em Bereia, foram para a sinagoga dos judeus. Ora, estes, os de Bereia, foram mais nobres, mais humildes, mais educados, mais prudentes, mais sábios do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra pregada por Paulo, a palavra anunciada por Paulo. E o que Paulo pregava? Paulo pregava, Paulo ensinava, Paulo dizia, Paulo provava pela Escritura, pelo Antigo Testamento, que Jesus era o Messias. Quando ele chegou em Bereia com esta mensagem, com este ensino, de bom grado receberam a palavra. Atos 17, 11. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo pregava, Paulo ensinou em Bereia. O que os irmãos em Bereia fizeram? Foram para as Escrituras. E o que são as Escrituras? As Escrituras eram os livros do Antigo Testamento.
de Gênesis a Malaquias. Então, quando Paulo pregava, ensinava, dizia que a Escritura diz que Jesus é o Messias, e Paulo citava o texto lá do Antigo Testamento, eles iam lá conferir e viram que o que Paulo falava era a verdade. Glória a Deus por isto. E o que é que eles faziam? Examinavam. Lembre, examinar não é ler, não, viu? Examinar é pesquisar. E a proposta é: faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Pesquise, estude e compare o que a igreja prega, o que a igreja ensina, está de acordo com o que está escrito nas cartas do apóstolo Paulo? Faça uma pesquisa por você mesmo. Faça um exame por você mesmo. Amém? Versículo 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Está vendo você? É assim. Aquele sistema religioso permanece hoje. Então você precisa pesquisar. Israel foi desviado de Deus por conta daquele sistema. Como nós vimos em Jeremias, capítulo 8, versículo 4 e o 5. Agora veja o que diz ainda em Jeremias, capítulo 8, versículo 8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Está vendo você? Havia um engano. Quem eram os escribas? Os responsáveis pela escrita da lei. Eles escreviam. Só que eles acrescentavam e tiravam, acrescentavam e tiravam. O sistema religioso é assim. Eles acrescentam e diminuem, acrescentam e tiram. Jesus disse uma coisa, eles falam outra. Então Paulo diz assim: isto digo conhecendo o tempo. Que tempo? O tempo da vinda de Jesus em juízo, que aconteceu no ano 70, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação, presta atenção, a nossa, não é a minha, não é a sua não, viu? É a nossa de Paulo, é a nossa de Paulo e da geração dele, do povo dele, da igreja em Roma. Porque se alguém ler esse versículo aqui, vai dizer assim: olha, a Bíblia diz que a nossa salvação está perto. Não, não é a sua salvação que está perto, era a deles. Entendeu? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. Está claro ou não está? É Paulo dizendo: irmãos de Roma, igreja que está em Roma, a nossa salvação está mais perto. Está mais perto do que quando nós cremos que Jesus é o Messias. A proximidade da salvação e a volta de Jesus em 70. Paulo ensina em Romanos 13, 11, que quando ele escreveu aos romanos, a salvação estava mais perto deles do que quando cremos. É isso que ele está dizendo. Romanos 13, 11. Isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono,
porque a nossa salvação, lembre-se, a nossa salvação não é a nossa, não, viu? É a deles. Está agora mais perto de nós do que quando cremos. Do ano 30 ao ano 33, Pentecostes do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja e a igreja é estabelecida, Atos 2. Cristianismo chega a Roma, do ano 30 ao ano 40. Judeus e gentios convertidos levam o evangelho a Roma, Atos 2:10. No ano 57 a 58, Paulo escreve a carta aos Romanos. Paulo ainda não havia visitado Roma. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele ainda não tinha visitado Roma, conforme Romanos 1:10 ao 13 e Romanos 15, 22 ao 24. Então, o cristianismo chega a Roma aproximadamente do ano 30 ao ano 40. Paulo escreve a carta aproximadamente entre o ano 57 e 58. Quer dizer, fazia quase 20 anos que eles tinham se convertido. E quando Paulo escreve a carta, falta aproximadamente entre 13 e 12 anos. Não estava mais perto? Com certeza. Com certeza. Romanos 13, a salvação está mais perto. Cada dia que passa, para eles, nos aproxima mais da consumação da salvação e da volta de Cristo. Volta de Jesus em 70 depois de Cristo. Em 70, Jesus volta em juízo e a salvação é consumada de fato e de verdade. E as profecias se cumprem. Profecia de Mateus 24:30, profecia de 1 Tessalonicenses, que é um texto que vamos estudar no próximo estudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 ao 17. Contexto de Romanos 13, 11. Quando Paulo escreveu aos Romanos, mais ou menos entre 57 e 58 depois de Cristo, a igreja em Roma já existia há cerca de 20 a 25 anos. Vou repetir. Quando a carta aos Romanos é escrita, quando Paulo diz esse texto, a nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé, do que quando cremos. Eles já tinham, essa igreja já tinha de 20 a 25 anos de existência. Desde o momento em que cremos até o momento em que Jesus volta, a salvação está cada vez mais próxima. Cerca de 20 a 25 anos entre a conversão dos primeiros cristãos romanos e a escrita da carta. É Paulo dizendo, irmãos, despertem. Não pensem que Jesus está longe para voltar, não. Não pensem que a vinda de Jesus está longe. Despertem, acordem. Ele está voltando. Isso é Paulo falando para o povo lá em Roma, viu? Não é para nós, não. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. A cada dia estamos mais perto da volta de Jesus. É o que Paulo estava dizendo.
Eles estavam mais perto da volta de Jesus. Não é nós, não. É eles. Outro texto. Estamos agora vendo algumas profecias sobre a vinda de Jesus que se cumpriu no ano 70. Vimos Romanos 13:11, que diz: E digo isto, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. Isso é Paulo falando para a geração dele, para o povo dele, não é para nós. Segundo texto, Hebreus 10:37. Ainda um pouquinho de tempo, vírgula. Ainda um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. Olha a expressão. E não tardará. Esse texto fala justamente da volta de Jesus. E por que Paulo usa essa expressão aqui? Porque muitos na época de Paulo não estavam acreditando que estava próxima a vinda de Jesus. Muitos não acreditavam. Lembra do texto de 2 Pedro 3 que nós estudamos? É. 2 Pedro, capítulo 3, é o que nós iremos estudar daqui a pouco. As pessoas daquela geração estavam desanimadas. Tanta perseguição, tanta luta. O templo ainda estava de pé. Todo o sistema judaico funcionando normalmente. E cadê Jesus que não voltava? Já se passaram quase 30 anos e nada de Jesus voltar. Imagina você esperar uma promessa de quase 30 anos e nada acontecer. Tudo permanecendo do mesmo jeito. Nada acontece, a vida não muda, nada vai para frente, tudo emperrado, mas você tem promessa. E aqui vai uma palavra de Deus para a sua vida. Creia que a promessa vai se cumprir. Ainda que a sua vida pareça que nada está acontecendo. Ainda que pareça que nada está acontecendo. Ainda que o cenário diga que não vai se cumprir, que não foi Deus quem falou, ei, se Deus falou, vai acontecer. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Olha a expressão, e não tardará. Entendeu? Se você pensa que a promessa está tardando, ela não vai tardar. Vai acontecer na sua vida também. Pois Deus é fiel. E o que ele promete, ele cumpre. Então creia, acredite. A promessa vai se cumprir. Já tinham se passado quase 30 anos. Quando Paulo escreve essa palavra aqui, ó, quase 30 anos. As pessoas estavam desanimadas. As pessoas estavam desmotivadas. Estavam desacreditadas da promessa de Deus. Mas Deus usa Paulo para dizer: não tardará. Não tardará. A carta aos Hebreus foi escrita na década de 60 depois de Cristo.
entre o ano 60 e o ano 68. Dentro desse período, essa carta foi escrita. Dentro desse período, do ano 60 ao ano 68, Deus usa Paulo para dizer aos irmãos: a promessa não tardará, vai se cumprir. Eles estavam aguardando a promessa já fazia mais de 30 anos. Levando em consideração que Jesus morreu no ano 30 e a carta foi escrita entre 60 e 68, quanto tempo já tinha feito da promessa e nada se cumpriu ainda? Mais de 30 anos. Há quanto tempo você espera a promessa? Mais de 10 anos? Mais de 20 anos? Mais de 5 anos? Ei, a promessa não tardará. Deus é fiel para cumprir. Ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por que foi que ele disse isso? Porque a igreja estava desanimada, irmão. É brincadeira você esperar mais de 30 anos por uma promessa e nada acontece e nada muda. É. Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fique firme, que Jesus vai vir para cumprir a promessa em sua vida. Tem cumprimento de promessa chegando para você. Fique firme, não desanime não. Amém? Fique firme. Ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Olha a expressão e não tardará. A pergunta é: se está escrito que Jesus virá e não tardará, por que está tardando tanto para a volta de Jesus? Você nunca se perguntou, não? Por que está tardando tanto? Por que tanta demora para Jesus voltar a arrebatar sua igreja? Se a Bíblia está dizendo que ele não tardará. Agora faça uma conta do ano 60 a 68 até 2026. Quantos anos são? Pela misericórdia, Jesus não volta. Você percebe que há um engano? Você percebe que existe um engano muito forte? Esse é o papel do sistema religioso: enganar, enganar você, assim como eu fui enganado. Se colocarmos 2026 e se nós acreditarmos que a carta foi escrita no ano 65, 1961 anos e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta aos Hebreus foi escrita no ano 60, 1966 anos já se passaram e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta foi escrita no ano 61, já fazem 1965 anos e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta foi escrita no ano 62, já se passaram 1964 anos
e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta foi escrita em 63, já se passaram 1963 anos e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta aos Hebreus foi escrita no ano 64 depois de Cristo, já se passaram 1962 anos e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta aos Hebreus foi escrita no ano 65, já se passaram 1961 anos e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta foi escrita em 66, já se passaram 1960 anos e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta foi escrita em 67, já se passaram 1959 anos e nada de Jesus voltar. Se acreditarmos que a carta aos Hebreus foi escrita em 68, já se passaram 1958 anos e nada de Jesus voltar. E a Bíblia dizendo que há de vir virá e não tardará. Será que Paulo errou? O Deus que inspirou o autor da carta aos Hebreus para escrever, capítulo 10, versículo 37, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Será que ele errou ou a tradição evangélica está completamente errada, equivocada em relação à segunda volta de Jesus? Amém? Se está escrito que Jesus virá e não tardará, porque já se passaram quase 2000 anos e nada de Jesus voltar. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque não existe volta de Jesus. Ele já voltou, ele já veio, ele não tardou. Amém? Glória a Deus por isto. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Hebreus 10, 37. Este texto de Hebreus 10, 37 fala sobre a segunda volta de Jesus em forma de juízo, em forma de julgamento, que aconteceu no ano 70. Hebreus 10, 37. Ainda um pouquinho de tempo, e aquilo que há de vir, virá, e não tardará. Outros escritores, outros estudiosos acreditam que a carta aos Hebreus foi escrita entre o ano 64 a 66. Percebe que a carta aos Hebreus ela foi escrita dentro desse período, do ano 60 ao ano 68, não passa disso, 64 a 66. Se a carta aos Hebreus foi escrita dentro desse período, ano 64, já se passaram 1962 anos. E que não tardará esse, que já se passaram 1962 anos. Se eu digo para você, eu vou na tua casa e não vou tardar, eu vou chegar quase 2000 anos depois na tua casa?
Se você diz eu vou para o Recife e não vou demorar, vai passar quase 2000 anos para você chegar? Claro que não. Óbvio que não. Carta aos Hebreus escrita por volta do ano 64 a 66, dentro do período que eu falei anteriormente, do ano 60, ainda um pouquinho de tempo, não é quase 2000 anos, era um curto período de tempo que faltava para a segunda volta de Jesus. Era Deus usando Paulo para dizer, irmãos, já aguardamos, estamos aguardando há quase ou mais de 30 anos. Estamos aguardando a promessa há mais de 30 anos. Então espera mais um pouquinho, está perto, está chegando a vitória. Ei, você já vem pagando um preço há tanto tempo? Você já está esperando em Deus há tanto tempo e por que você quer desistir justamente agora que a vitória está chegando, que o milagre está chegando? Suporta mais um pouquinho a promessa chegar na tua vida, crente? Aleluia. Segunda a vinda de Jesus, em juízo, no ano 70. Jesus voltou em juízo contra Jerusalém e a nação judaica, cumprindo as profecias de Mateus 24 ao 2 e 21, Lucas 21, 20 ao 24. Por que Paulo disse ainda um pouquinho de tempo? Porque faltava muito pouco tempo para a vinda do Senhor em juízo. Por isso que ele disse isso. Não eram séculos ou milênios, mas era apenas alguns anos. O pouquinho de tempo entre 64 e 60 depois de Cristo, 70. Esse curto período cumpriu-se quando Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70. Assim, a segunda volta de Jesus não é futura, mas já aconteceu. Hebreus 10, 37 não fala de um futuro distante, de quase 2000 anos, mas da vinda de Jesus, que aconteceu no ano 70, e um pouquinho de tempo de Deus é sempre exato e cumpre-se. Portanto, você que está aguardando a promessa de Deus na sua vida, continua. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida também. Vamos agora fazer uma análise de 2 Pedro capítulo 3, onde a igreja para quem Pedro escreve estavam sendo perseguida pelo Império Romano. A perseguição estava muito grande, os irmãos estavam sendo perseguidos. Deus usa Pedro para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de ânimo, para que eles não desanimassem, para que eles não abrissem mão da fé em Cristo, para que eles permanecessem firmes. Uma carta que foi escrita também lá pelo ano 64 a 68, aproximadamente. Estava próximo de Jesus voltar em juízo também. E Deus usa Pedro para trazer uma palavra de exortação, de coragem. Se você ler 1 Pedro, capítulo 1, diz o seguinte, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo, estou com a Bíblia na mão, aberta,
Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, ou seja, espalhados no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O povo para quem Pedro escreve são judeus convertidos ao Messias. Esse povo estava sendo perseguido tanto por Roma como pelos judeus religiosos, e a perseguição levou eles a se espalharem pelas cidades da província romana, e isso gerou dor, gerou tristeza, gerou desânimo quanto à segunda vinda de Jesus. Estavam desanimados, estavam desmotivados, outros estavam zombando, dizendo que não tinha mais volta de Jesus, e Deus usa Pedro para dizer, irmãos, segundo Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Está vendo você? Estavam desanimados, irmãos. Prova desanima qualquer cristão na vida. Eu, você, podemos ter a promessa que tiver, mas a luta desanima. O silêncio de Deus desanima. Você orar, você pagar o preço, você acreditar na promessa, você crer na promessa, você criar expectativa e nada muda, nada acontece, a vida permanece do mesmo jeito, desanima qualquer um. E assim estava a igreja, assim estavam os irmãos. E Deus usa Pedro dizendo, irmãos, tanto na primeira carta quanto nesta segunda carta, eu busco exortar vocês, que vocês não desanimem, que vocês permaneçam firmes, crendo que Jesus vai voltar. Isso é Pedro falando para ele, para o povo da época dele, não é para nós não. Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Pessoas estavam desanimadas, desacreditadas e querendo levar os irmãos a terem a mesma forma de pensar deles, que Jesus não ia voltar. Entendeu? Eles diziam assim: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, nada mudou. O templo continua de pé, sacrifícios sendo feitos. E cadê o cumprimento da promessa? Cadê que Jesus não veio destruir o templo ainda? Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, e pelas quais coisas pereceu o mundo antigo, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Então Pedro está dizendo assim: o Deus que criou os céus e a terra com água, essa mesma terra está sendo conservada. Deus está reservando para o juízo, para a perdição dos homens ímpios, dos bodes, dos filhos da perdição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso que Pedro fala aqui é uma linguagem conhecida dos contemporâneos dele. O que Pedro está falando aqui, ele está usando uma forma de linguagem, de comunicação, que seus ouvintes entendiam. O povo judeu sabia dessa expressão, de que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eles tinham conhecimento desta expressão bíblica. Por isso Pedro usa a expressão, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, era algo conhecido deles, era algo, uma forma de linguagem, era uma comunicação que eles entendiam. Eles, ao ouvir, ao ler esta carta de Pedro, eles sabiam do que Pedro estava falando. Você não pode trazer essa palavra e dizer Jesus está demorando porque a Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Claro que o tempo é de Deus. Claro que o nosso Deus é o dono do tempo. Ele manda no tempo. Ele conhece o tempo. A expressão um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia é do Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. É que Deus é dono do tempo. Deus não faz nada fora do tempo. O tempo é dele. Aí Pedro vai dizer no versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Olha a expressão que Pedro usa. Segundo Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quem foi que usou esta expressão? Jesus, em Mateus 24. Jesus falou que a vinda dele seria como um ladrão de noite. E quando Jesus falou, Pedro estava lá no monte com Jesus, entendeu? Quando Jesus falou que viria que viria como ladrão, Pedro estava lá no monte, ele escutou, e agora ele vai dizer aquilo que Jesus disse. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, de forma surpresa, entendeu? De forma
surpreendente. É isso que a Bíblia está nos ensinando, que ele vir como um ladrão é ele vir de forma inesperada. Como Jesus disse, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria roubar a sua casa, ele vigiaria. Ele vigiaria a sua casa e tudo quanto ele tem. Pedro está usando a linguagem que Jesus usou lá em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21. Mas o dia, esse dia aqui, ó, mas o dia do Senhor. O dia do Senhor, o que era o dia do Senhor? Era o dia do julgamento de Deus. Era o dia em que Deus iria vir em forma de juízo através de Jesus para julgar. Esse era o dia do Senhor. E ele viria como ladrão. Aí Pedro vai dizer aqui, ó, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra, presta atenção nessa palavra aqui, e a terra, tem vírgula, e a terra é a terra de Israel, e as obras que nela há, para o quê? Se queimarão. O que é que Pedro está dizendo? Todo o sistema do templo, todo aquele ritual, todo aquele sacrifício, tudo que o povo judeu fazia no templo na época de Pedro iria ser queimado, iria ser destruído. Os céus passarão com grande estrondo, com grande estrondo, era o juízo de Deus. Os céus, não é esse céu que nós vemos, é aquela aliança, é aquele pacto, é aquele sistema, iria passar tudo aquilo ali. É disso que a profecia está falando. Se você acredita, como eu acreditei também, que a terra será queimada, que o céu vai acontecer uma explosão no céu, o céu vai se enrolar e tudo vai ser destruído, calma, isso não vai acontecer não, tá? Quando a Bíblia diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está vendo você? É todo aquele sistema, é a antiga aliança, é o templo sendo destruído, é aquele sistema sendo queimado. Havendo pôde perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, olha de novo os céus aqui, ó. Olha aqui os céus. Veja aqui, em que os céus em fogo, fogo é juízo, fogo é julgamento, em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Quem foi que disse isso? Jesus, em Mateus 24. Lembra do que Jesus disse? O sol não escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 24, 29.
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ele está falando de quê? De todo aquele sistema judaico do templo que iria ser destruído. Pedro está confirmando, repetindo o que Jesus disse. Não é que a terra vai se queimar. Não é que o mundo vai acabar. Dizer que o mundo vai acabar com fogo é fake news. Não é verdade. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Entendeu? Dizer que a terra vai ser destruída é fake news. Dizer que o mundo vai se acabar no fogo é fake news. Fogo é juízo. Fogo é julgamento de Deus. Quando a Bíblia diz, segundo Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Não é que Deus vai mandar um fogo para queimar a terra, não. Fogo é juízo. Judas, versículo 7, se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia em Judas, carta de Judas, leia o versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Eu pergunto a você, Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Sodoma e Gomorra ainda estão queimando? Não. Sodoma e Gomorra não existem mais. Não estão mais queimando. Fogo na Bíblia fala de juízo, fala de julgamento de Deus. Amém? Versículo 11 de 2 Pedro 3. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, olha a expressão de novo, em que os céus em fogo. Deixa eu aumentar essa palavra aqui. Em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, em que os céus em fogo, em juízo, em julgamento, vão se desfazer, vão ser desfeitos, aniquilados. É aquele sistema, é aquela nova, antiga aliança, que por ocasião da segunda volta de Jesus em juízo, aconteceu. Amém? Versículo 13. Mas nós,
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Novos céus e nova terra é o quê? É o estabelecimento da nova aliança, tá certo? Não é que vai ter um novo céu e uma nova terra. Não. Não é que esse céu vai sumir e Deus vai colocar outro céu. Essa terra vai desaparecer, Deus vai colocar outra terra. Não é isso, não. Novo céu e nova terra é a nova aliança sendo estabelecida. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, que coisas? O julgamento de Deus e, consequentemente, depois do julgamento, o estabelecimento da nova aliança. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por longanimidade, por salvação, a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, Paulo falou disto. Paulo falou do julgamento de Deus. Paulo falou da segunda vinda de Jesus em juízo. Basta você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 18. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele falou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, 2, 3. Está tudo lá. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria condenação. Está vendo você aí? O que é que Pedro está dizendo? Existem pessoas indoutos e pessoas inconstantes que estão torcendo o que Paulo disse. O que é uma pessoa indouta? São pessoas sem instrução. São pessoas sem uma formação. São pessoas que não têm conhecimento. Pedro está dizendo pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm maturidade adequada, estão invertendo o que Paulo falou. Pessoas que não têm conhecimento, que acham que conhece, que acham que entende, estão torcendo o que Paulo disse. Estão invertendo o que Paulo ensinou. E quantas pessoas indoutas, quantas pessoas desprovidas de conhecimento invertem a verdade de Deus? Muitas pessoas. E pessoas inconstantes são pessoas sem firmeza, sem convicção. Aí a pessoa tosse, a pessoa inverte, a pessoa não permanece firme, acaba invertendo, enveredando e continuando no erro.
Pedro diz: há pontos difíceis de entender, que os indoutos, os que não têm conhecimento, os que não sabem, e os inconstantes, os que não têm firmeza, eles torcem. E igualmente as outras escrituras para quê? Para a sua própria perdição, no entendimento. É por isso que tem tanta gente dentro da igreja perdida, porque estão escutando pessoas que não têm conhecimento e que não têm firmeza. Versículo 17: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, sabendo que Jesus está voltando para julgar Israel, sabendo que a segunda volta de Jesus está próxima, não é para nós não, viu? É para eles lá, da época de Pedro. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O que é que estava acontecendo ali na época de Pedro? Engano. E as pessoas sendo arrebatadas, arrancadas, tiradas da verdade. Ele diz aqui, versículo 18: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O que Pedro falou sobre o novo céu e a nova terra, versículo 13, aguardamos novos céus e nova terra, que era a nova aliança sendo estabelecida, é o que Deus já tinha falado em Isaías. Olha o que Deus disse em Isaías: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, nova aliança. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão lá do tempo da lei. Versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de criar estarão diante da minha face, diz o Senhor, também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui é segundo Pedro 3, versículo 10. Mas os céus e a terra que agora existem, não é esse texto aqui, tá, irmãos? O texto aqui está, é esse texto aqui, ó. Esse aqui. Deixa só corrigir aqui para nós voltarmos lá. Isso. Aqui. Aqui, agora. Pronto. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, segundo a sua, olha aqui, segundo a sua promessa. Mas nós, segundo a sua promessa, olha aqui a promessa, eis que crio novos céus e nova terra. Isaías 65, 17. Eis que crio novos céus e nova terra. Isaías 66, 22.
porque como os novos céus e a nova terra que hei de criar, olha aí, tá vendo? Aí Pedro vai dizer, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. O que é isso? Aguardamos a nova aliança ser estabelecida de fato, de verdade. É isso que ele está dizendo. Amém? Em que habita a justiça. Isaías 65:17. Deus promete criar novos céus e nova terra, e as coisas antigas não serão mais lembradas. Isaías 66:22. Deus declara que os novos céus e a nova terra permanecerão diante dele, assim como o seu povo. Então, irmãos, tá claro ou não tá? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5, para concluir esse estudo maravilhoso, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, ou toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, a antiga aliança, antigo pacto. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estabelecimento do novo céu e da nova terra. É disso que Pedro fala em 2 Pedro 3, versículos 7, 10 ao 13. É disso que Apocalipse 21, 1 ao 5 fala. É o novo céu, a nova terra, é a nova aliança, é o novo pacto. Aqui concluímos mais um estudo bíblico abençoado da palavra de Deus, e que Deus possa continuar te abençoando. Curta, compartilhe este vídeo. Aqui em cima eu vou deixar a playlist de todos os estudos que tivemos até agora. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus.